Som, som, som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos a questão 39 do vestibular 2017 da FAMEMA. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Na figura, O é um ponto-objeto virtual, vértice de um pincel de luz cônico convergente que incide sobre um espelho esférico côncavo E, de distância focal igual a f. Depois de refletidos no espelho, os raios desse pincel convergem para o ponto I sobre o eixo principal do espelho, que se encontra a uma distância f sobre 4 do vértice do espelho. E aqui a gente tem uma figura representando o problema. Nosso espelho côncavo está aqui. O ponto O, ele é um ponto-objeto virtual. A gente já vai entender o que é isso daqui a pouco. Mas o que a gente precisa visualizar é que esse ponto O, ele é a fonte aí, a origem do pincel de luz que chega no nosso espelho. Então os raios de luz, eles vão na direção ali do ponto O. Eles são refletidos pelo espelho e esses raios de luz refletidos, eles vão se encontrar aqui no ponto I. O ponto I é o ponto imagem do ponto O e está localizado na frente do espelho a uma distância de f sobre 4. Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, é correto afirmar que a distância focal do espelho é igual a quanto? Então, ele deu o objeto, ele deu a imagem, ele quer que a gente encontre a distância focal do espelho. Bora! Para algumas pessoas, o fato de ser um objeto virtual pode causar uma certa ansiedade, porque objeto virtual é muito, mas muito raro de aparecer nos exercícios de vestibular. Sendo bem honesto com você, em toda a minha vida, eu não sou tão velho assim, estou bem conservado. Mas esse foi o único exercício de um vestibular tradicional onde eu encontrei objeto virtual. Para todos os outros, é sempre um objeto real. Vamos ver a diferença? Vem cá. O que a gente está acostumado em 99,999% dos exercícios é com uma situação como essa. Eu tenho aqui um objeto posicionado na frente do espelho, desenhei um espelho côncavo só para combinar aqui com o espelho do problema, e na hora de encontrar a imagem, a gente não traça lá os raios de luz, se impondera dos raios notáveis e encontra a imagem. O que a gente precisa ter de consciência aqui é, para esse tipo de situação, para esse tipo de problema, o nosso objeto está ali na frente do espelho e eu tenho um ponto em frente ao espelho, que é a fonte da luz que chega sobre o sistema óptico, que incide sobre o espelho. Nesse caso aqui, a gente tem um objeto real. Isso é a definição de objeto real. Ponto-objeto é aquele que joga a luz no sistema óptico, e real porque a gente tem um cruzamento de verdade desses raios de luz. Ó, a luz sai desse ponto, vai para o espelho, sai desse ponto e vai para o espelho. Aqui eu tenho um cruzamento de verdade dos raios de luz. Repara na diferença desse objeto real para esse ponto O que foi colocado aqui. Os raios de luz eles estão chegando no espelho desse jeito, mas a fonte dessa luz ela é obtida por prolongamento. Os raios não se cruzam de verdade. Isso aqui é o tal do objeto virtual, que é o cidadão que aparece aí no exercício da FAMEMA. Ok? Então essa é a diferença. Bom, aqui a gente tem a imagem desse ponto-objeto virtual. Imagem em óptica significa o ponto, o vértice do pincel de luz que deixa, que sai do sistema óptico. Se a gente olha para o espelho, os raios de luz estão saindo desse jeito, né? É como se eu colocasse um observador aqui e ele estivesse enxergando a luz sair desse ponto. Por isso que a gente chama isso de ponto-imagem. E como os raios se cruzaram de verdade, é um ponto-imagem real. Aqui a gente tem uma imagem real sendo formada daquele objeto virtual. Perfeito? Com essas informações, agora sim a gente pode seguir. Porque a gente vai precisar do nosso idioma de coordenadas gaussianas para resolver essa questão. Lembra que Gauss criou uma letra para representar a distância do objeto até o espelho, até o sistema óptico? Essa letra é P. A gente tem o P nesse problema. Qual que é a distância do objeto até o espelho? Vamos descer? Aqui, ó. A distância do objeto até o espelho é de 40 centímetros. Então, nosso P vale 40 centímetros. Só que é agora que vai entrar a particularidade dessa questão. O nosso objeto não é um objeto real.
é virtual. E talvez pela primeira vez na sua vida, o seu P vai assumir um valor negativo. O P é negativo, o P é menor que zero quando a gente está trabalhando com um objeto virtual. Então a nossa coordenada P vale menos 40 centímetros. Gauss também criou uma letra para representar a distância da imagem até o espelho. E essa letra se chama P'. Qual que é a distância da imagem até o espelho? Vale F sobre 4. Então o nosso P' ele vale F dividido por 4. E vamos pensar um pouquinho aqui. A nossa imagem não é uma imagem real, então essa medida aqui é uma medida positiva. Por quê? Porque quando a imagem é real, o P' é maior que zero. O P' é positivo. Por fim, a gente também tem a distância focal desse espelho, né? A distância focal foi chamada de F. Então a distância focal do espelho vai ser uma redundância que eu vou escrever, tá? F igual a F. Distância focal vale F. E é um F positivo, tá? A distância focal ela é positiva porque Gauss disse, quando o espelho é côncavo, a distância focal é positiva. Se fosse um espelho convexo, a distância focal era negativa, ok? Então aqui a gente tem distância focal positiva. Como que a gente pode relacionar os três? Pela equação de Gauss. 1 sobre F, o inverso da distância focal, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos ver o que sai dessa conta? 1 sobre F, mas a distância focal é o próprio F, é igual a 1 sobre P. 1 sobre menos 40, mais 1 sobre P'. 1 sobre F dividido por 4. Aqui a gente tem fração dividido por fração. A gente vai apelar para a matemática para resolver aquilo ali. 1 sobre F é igual a menos 1 sobre 40. E fração por fração, a regra é mantém o numerador e passa o denominador multiplicando ao contrário. Ficou assim. Segue. 1 sobre F vai ser igual a menos 1 sobre 40 mais 4 sobre F. Vou fazer um malabarismo aqui, tá? Isso aqui eu vou passar para cá e isso aqui eu vou passar para cá. Olha como fica. 1 sobre 40 positivo é igual a 4 sobre F menos 1 sobre F. E do lado da direita, como está todo mundo sobre F, a gente pode juntar. O denominador já está igual. 1 sobre 40 é igual a 4 menos 1, 3 sobre F. Multiplica em cruz. 1 vezes F dá F e 40 vezes 3 dá 120. A gente acabou de encontrar que a distância focal desse espelho, lembra que o P' tinha entrado em centímetros? P' não, o P entrou em centímetros, então isso aqui vai sair em centímetros. Distância focal positiva, porque o espelho é côncavo, e ela é igual a 120 centímetros. Assim, a gente pode marcar a letra C como alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!